Estamos retornando para dar continuidade à nossa entrevista com Ronaldo Ferreira. Olá, pessoal. Seguindo com o que eu estava falando a respeito da vocação literária, da vocação para a escrita, no sentido, no sentido poético, onde nós estamos falando, eu acredito que o ato do fazer literário, principalmente no ato poético, seja o que eu costumo dizer como um beijo do sagrado na nossa face. É a poesia que nos usa, como diria a Adélia Prado. Então, eu escrevi O Amor Deitou Âncora em 2013 pela editora Multifoco, com a apresentação do Aldir Blanc e prefácio da doutora Maria Celeste Castro Machado. Depois eu participei da antologia Pólen 10 anos, com organização do Marcelo Mourão, Poesia no Leme. E também no ano de 2018, recebi o convite da editora Chiado Books para participar da antologia Além da Terra, Além do Céu, terceiro volume, onde foram escolhidos por eles alguns dos maiores poetas de língua portuguesa, o que me deixou muito lisonjeado. Eu pude contribuir para essa antologia com um poema. Saiu concomitantemente em Rio, São Paulo e Portugal. Eu hoje escrevo para o portal Agência de Notícias das Favelas. É o primeiro portal para o público favela, o primeiro e maior portal do mundo para esse público favela, onde lá eu escrevo sobre cultura, eu escrevo sobre política, eu escrevo sobre arte de modo geral. E assim eu vejo como assim também a poesia contribuir de alguma maneira para o nosso tempo presente. Eu saí recentemente na antologia Versando Momentos, da editora Machado, e logo, logo eu estarei saindo, contribuindo com um poema para a antologia Só o Amor Constrói, com organização do Romário Filho, do querido amigo escritor Romário Filho. Eu gostaria de recitar um poema que saiu no meu livro O Amor Deitou Âncora, que se chama Medida Certa. Medida certa. Seu amor é um frescor na minha caminhada. Ora em bosques, ora em quebradas, feito poema de Neruda ao meio-dia, ou versos da Adélia no ocaso. Coisa de rir ou de chorar, igualzinha a filme de Carlitos. E assim descubra cada dia que menor que isso é não amor. A vida na medida certa, e de modo igual, comédia romântica de Woody Allen. Amor verdadeiro é um novelo repleto de redondilhas, e que logo estanca minhas ilhas em dias funestos. Coisa de pegar com a mão, tangível, feito fruto macerado pelos dias.
de onde extrai o sumo da semântica. Portanto, amor é o outro refletido, igual ao espelho d'água. É um no outro, e todo sentido. Eu sigo agora com outro poema que saiu também no livro O Amor Deitou Âncora, sendo que esse é um poema social, ou uma poesia social, como você preferir. Zona Sul. Na sofreguidão dos sonhos, uma criança avista a luz. E na ponta de um papel, uma esperança quase lúdica, a única no turbilhão das suas vicissitudes. De quando em vez um levante, destes que ensinam que a vida tropeça na mesmice. Daqui revisto o cantagalo, é fácil pensar que neste canto algo degenera em mim. Um sábio me disse ainda em primeira mão, embora pouco valha um provérbio na multidão de moucos. As chances são as muitas, mas as oportunidades não as mesmas. E talvez seja a única recompensa por uma vida natimorta. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, a Zona Sul é cercada por favelas, ou a favela é cercada por diversos prédios, como queira, mas o Cantagalo é uma favela, e aqui eu falo. O Ferreira Goulart dizia que poema explicado é chato, mas aqui eu falo de um jovem que está no tráfico e do Morro do Cantagalo, esse jovem sonha, embora esteja imerso no mundo do tráfico. E nesse contexto do mundo da poesia, a gente vai conhecendo outras pessoas. Eu escrevi 2 livros que ainda não foram publicados. Concerto para Dias Melhores, que são livros que é, na verdade, um livro somente com poesias sociais, e O Amor Sem Cortes, onde nesse livro tem comentários do Antônio Cícero, Ana de Holanda, Vitória Saramago e Camila Gattai Veiga. Eu espero que seja lançado em breve. O mais difícil quando você... Primeiro eu falo para os meus amigos que ainda não lançaram um livro, mas que tem poemas. Eu falo assim, o mais difícil você já tem, são os poemas. E depois o mais difícil de lançar um livro é você separar qual poema entra ou qual poema não entrar no livro. Mas, falando um pouco sobre essas pessoas que me deram
todo um suporte, que me deram todo um incentivo, a gente vai conhecendo pessoas no mundo literário, seja ela famosas ou não, não importa se a pessoa é famosa ou não, o que importa é que você possa, no meio dessa sua trajetória, no meio desse caminho, você poder se cercar de pessoas que também amem a poesia como você ama a poesia. E ainda bem que eu tive e tenho essa sorte. Hoje o mundo mudou e ela trouxe à internet uma série de outras concepções e formatações. Hoje, um poeta pode criar um blog, pode criar uma página, pode criar um perfil no Instagram e aí não necessariamente ficar pensando, quando eu lançarei o meu livro? Esse dia vai chegar? Esse dia pode chegar, mas se você já é um poeta, você você já pode selecionar uma ou outra poesia para que outros possam ler os seus poemas. Então, eu gostaria de falar de uma definição da Adélia Prado quando ela fala sobre poesia. Adélia Prado, poeta maravilhosa de Divinópolis, Minas Gerais, a poesia são emoções de natureza interior, mas com alcance universal. A poesia são emoções de natureza interior, mas com alcance universal. O poeta ele pode falar de si, do seu eu lírico, das suas impressões, das suas emoções, dos seus sentimentos. Ele pode falar daquilo que lhe cerca e das suas diversas indignações, mas que aquilo possa ter um alcance universal, de modo a atingir a outros. Obviamente, quando o poeta escreve, ele não vai sentar e pensar assim: nossa, agora eu vou escrever um poema onde eu quero atingir o coração de tantas pessoas. O poeta não escreve pensando assim, mesmo porque eu sou do tipo do poeta que acredita que é a poesia que vem nos visitar. Mas ele escreve, e aí eu volto naquele conselho da dona Marina Colasanti. Quanto mais ele abre o seu leque de conhecimento, de temas universais. O que seriam temas universais? O amor, a dor, a vida, a morte, a angústia, a solidão, a humanidade. A partir desse momento, ele passa a, a falar, a sua poesia passa a reverberar de um modo maior.
Por quê? Porque o poeta fala aquilo que os outros gostariam de falar. Veja bem, ele não fala aquilo que os outros gostariam de ouvir. Ele fala aquilo que os outros gostariam de falar. Alguém, quando acaba de ler um poema seu, logo pensa: era isso que eu queria dizer, era isso que eu queria falar, mas não conseguia. Ou então pensa: eu sempre pensei dessa forma, eu só não conseguia dizer, eu só não conseguia escrever. Aqui eu recito um poema que saiu numa antologia, Versando Momentos, uma poesia, uma antologia deste ano, que eu fiz a Marielle Franco. Poema da Ancestralidade, a Marielle Franco. Hoje acordei com um soco na boca do estômago. A notícia resvalou em mim com estilhaços de náuseas. Eu já sabia. Há tempos, a ancestralidade é negada. Antes com chibata, mas nos dias atuais, uma guerreira é alvejada a bala, em plena aldeia bipolar. Prova de que a bestialidade humana avança, parece congênita e quase geral. O Estado democrático de direito tem suas cercanias. A negrada, a favela, o homossexual, o poema marcado de sonhos não tem vez. Dar voz aos que não têm voz é perigosamente tenaz. Eu tenho um sonho, que esse tiro tenha saído pela culatra e que esse grito ecoe na multidão de moucos. Somos loucos pela igualdade. Eu quero agradecer a todos os ouvintes. Eu quero agradecer também ao Romário Filho, à Web Rádio Estela Brasil. Eu quero deixar aqui as minhas redes sociais: Facebook Ronaldo Ferreira de Almeida e o meu Instagram Ronaldo F. D. Almeida. Poesia a todos, um grande abraço e poesia sempre na nossa caminhada. Obrigado. Nós, da Web Rádio Estela Brasil, agradecemos a você, Ronaldo Ferreira, pela sua participação.